Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Se você não me segue, já segue, curta, compartilhe, tá bom? E vai ser muito importante isso para nós. E também já deixa aqui nos comentários um assunto, algo que você gostaria de ouvir aqui também, tá bom? Então aguardo você aí interagir conosco. Nosso assunto hoje, eu espero que não gere polêmica, não vem aqui para isso, mas nós vamos falar sobre a submissão. Sei que não é um assunto muito agradável, tá? Principalmente para nós mulheres. Mas, é claro, eu preciso trazer o que eu entendo sobre a submissão, o que eu enxergo sobre a submissão bíblica da mulher, ok? E aí, você não precisa concordar com tudo comigo, deixa eu já te falar, tá? E eu quero que você fique até o final, para você entender e vai para a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, tá? Mas com relação a alguns assuntos que às vezes a gente tenta polemizar demais, a submissão é um deles. Se você tiver algum questionamento e falar assim: olha, eu não concordo, principalmente quando eu citar versos bíblicos, deixa eu já te dar uma dica. Discute com Deus, porque essa questão de submissão ele deixou para nós, tá? E eu acho muito lindo quando nós enxergamos isso biblicamente, aprendemos isso de verdade, o que é submissão, porque às vezes a gente está com esses conceitos errados no mundo. Não é submissão, deixa eu já te falar, não é opressão, tá? Submissão não é inferioridade, não é abuso, tá? É um princípio espiritual de ordem, respeito, serviço mútuo e honra. A base da submissão começa em Cristo. Porque acredite, ele se submeteu ao Pai. Está lá em Filipenses 2. Eu fiz questão de abrir a Bíblia, eu quero ler esses poucos versos com você, para você entender isso, tá bom? Que é preciso você guardar no seu coração. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Vai guardando, vai pegando, tá? Precisamos ter a mesma atitude de Cristo. E qual foi essa atitude de Cristo? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tá? Então, eu acho muito lindo. A palavra de Deus é tremenda. Ela fala: seja a atitude de vocês a mesma. Tá? Ele se esvaziou. E ele veio em forma de homem e se submeteu. Tá? Então, vamos nos aprofundar um pouquinho e entender o que é, então, a submissão bíblica, tá? A submissão da mulher. Primeiro, a origem do princípio de submissão está lá em Gênesis, tá? 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Ambos têm igual valor e dignidade, mas com papéis distintos, ok? A liderança do homem e a submissão da mulher surgem como funções complementares no projeto divino, não como relação de superioridade. Deus não veio para deixar esses papéis para o homem ser superior, não, é só uma questão de função, ele distribuiu esses papéis. Ele designou o homem cabeça, tá? Como eu disse, se você não concorda, vai discutir com Deus. Eu estou muito confortável no meu papel, naquilo que Deus deixou para mim, que, para falar a verdade, já temos muita coisa. Nosso papel é grande e poderoso demais para a gente tentar trocar os papéis, tá? Então foi Deus que designou isso. Ele criou dessa forma, ele deu ao homem essa liderança, ok? O homem se submete a Deus, né, ao Senhor. E eu acho isso muito poderoso, tá? Então vem para complementar um ou outro, nunca com um papel de subjugar, não é isso a verdadeira submissão bíblica, tá? Vai guardando algumas coisas aí. Submissão como atitude do coração é um segundo pensamento, uma segunda coisa que eu queria aqui deixar para vocês. Tá? Em primeiro lugar, então, que é a origem da submissão veio do próprio Deus, tá? Foi Deus que designou dessa forma. E a submissão como atitude de coração. Está lá em Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor.
A submissão bíblica é voluntária, fruto de obediência ao Senhor. Não é escravidão, mas cooperação. Submeter-se ao marido é primeiramente um ato de obediência a Cristo, porque o verso diz para nós nos submetermos ao marido como ao Senhor. Nos submetemos ao Senhor, então precisamos nos submeter aos nossos maridos também. É uma atitude de coração. Eu amo ao Senhor. Ele não errou quando ele designou esses papéis. Eu confio no Senhor. Então eu me submeto em amor ao Senhor, eu me submeto ao meu marido. Tá? Com esse entendimento do que é a submissão. Né? A submissão não é unilateral. Por isso que é esse princípio da mutualidade, dessa cooperação. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus, Efésios 5:21. O marido lidera com responsabilidade, com renúncia também, com cuidado. Para pensar. Eles são responsáveis por isso. Né? Então, eles vão responder a Deus aquilo que eles estão fazendo. Como eles estão, né, cuidando, como ele está exercendo o sacerdócio dele dentro de casa, com relação a nós mulheres, tá? Então tem algo muito importante que a gente precisa entender, ok? Mas é essa questão de a gente entender dessa cooperação, dessa mutualidade, tá? Efésios 5:25 diz assim: maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a submissão bíblica é um ciclo de honra e de serviço mútuo. Não é fácil, não é o papel do marido também. Imagina, o marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele se entregou. Ele se entregou. É forte demais isso. Amou e se entregou por ela. Isso é algo para mim sensacional quando eu penso nesses papéis, quando eu penso, né, nesse se submeter ao marido. Então, guarda isso. Submissão bíblica é um ciclo de honra e serviço mútuo. Submissão é proteção, não é prisão. Algumas também têm esse pensamento equivocado. A liderança espiritual saudável do homem protege a mulher, protege a família, protege o lar. Quando o marido anda no temor a Deus, então a submissão da mulher é segura. Submissão nunca valida o pecado, o abuso ou a violência. Atos 5:29 nos dá base para isso. Diz: importa obedecer a Deus antes que aos homens, tá? Então, submissão é proteção, não é prisão. Eu estou muito confortável em me submeter ao meu marido, porque eu sei que ele responde conforme os atos dele ao Senhor. Então, por isso que para mim é proteção. Eu me sinto segura quando eu exerço essa submissão em amor, né, ao meu marido. Alguns exemplos aí bíblicos de submissão saudável, ok? Sara e Abraão. 1 Pedro, capítulo 3, verso 6, vai dizer assim, que assim obedecia Sara a Abraão, chamando-lhe Senhor. É tão bonito, né? Eu tinha um professor na faculdade, no seminário, e ele dizia assim, sempre pra gente se atentar nas pequenas palavras, né? Toda a palavra de Deus é poderosa e ela é especial e traz tantas verdades. E olha que lindo, assim obedecia Sara a Abraão, sem questionar, né? Não com agressividade, né? A gente não vê na palavra de Deus Sara argumentando com Abraão. Eu que tenho que mandar, o papel está trocado, você que tem que se submeter a mim. Não, ela obedecia a ele. É obedecer como ao Senhor, se submeter como ao Senhor. É muito bonito isso. E Lucas 1:31 também, eu já citei esse verso, mas eu aplico aqui também, que é sobre Maria, mãe de Jesus. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, uma submissão saudável. Maria
né, se rendendo e falando: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim aquilo que tu queres, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E nós vemos em Efésios 5:24 também um outro exemplo que é da igreja de Cristo. A igreja está sujeita a Cristo. São formas de nós analisarmos submissões saudáveis. Nós precisamos aprender isso, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho sobre a submissão na prática diária, ok? O que é? Ouvir, respeitar e apoiar as decisões espirituais e familiares do marido. Expressar opiniões com sabedoria e mansidão, ok? A submissão não é para você se anular, mas você saber quando falar, se expressar sim, mas de forma sábia, com mansidão. Essa é uma forma saudável de exercermos os nossos papéis, né? Confiar na liderança de Deus sobre o casamento. Ele instituiu o casamento. Então, a direção dos papéis vem dele, o papel do marido, o papel da esposa, tá? Então, a gente confia na liderança de Deus sobre o casamento. Sabe que tudo que ele faz é maravilhoso, não é? Então, ele sabia o que ele estava fazendo, tá? É fácil, é mais fácil de entender e nos submeter quando pensamos dessa forma. Orar pelo marido e pela sua liderança sobre a sua casa. Essa é uma forma de submissão na prática. Senhor, o Senhor é perfeito, então, ó, rasgo meu coração aqui pelo meu marido, dá sabedoria a ele, ajuda ele na liderança em casa, ajuda ele a exercer fielmente esse papel de sacerdote do lar, enfim, é o seu papel como esposa, como mulher aí orar, né, pelo seu marido, pela liderança dele sobre a sua casa e ser conselheira idônea e auxiliadora, né? Porque o Senhor nos criou com essa função também. Somos auxiliadoras, aquela que completa. Então, precisamos ser conselheiras idôneas e auxiliadoras, ok? Vamos pensar na recompensa da submissão bíblica. A submissão à graça agrada a Deus. A submissão bíblica agrada a Deus e gera frutos de paz e bênção no lar, onde a submissão bíblica há a ordem, a harmonia e a proteção espiritual. Deus deixou dessa forma, Deus designou dessa forma. Então descansa, confia, tá? A submissão agrada a Deus. 1 Pedro 3,12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, ok? Então descansa nisso. Importante eu frisar aqui, mais uma vez para você guardar no coração, que a submissão não é inferioridade, não é silêncio diante do pecado, não é anulação da identidade, não é tolerância ao abuso e não é ausência de opinião ou dos dons espirituais, ok? Então, submissão não é nada disso, ok? Então, não é tudo isso que eu falei. Então, o que é a submissão verdadeira? Vamos lá. Fica feliz aí, guarda no teu coração. Em primeiro lugar, aliança com Deus. Essa é a submissão verdadeira, o que significa aliança com Deus. O que mais? Confiança em Cristo. Ele sabe o que ele está fazendo. Cooperação com o marido. Cooperação. Essa mutualidade, né? Temos papéis diferentes, mas o objetivo, a finalidade é uma só, tá bom? Então, cooperação com o marido. Você não tá para competir com o marido. Você não tá para pegar o papel do seu marido, né? Por favor, cuidado com isso, tá? É cooperação. O que mais? É serviço amoroso ao lar e ao reino de Deus. E é uma atitude de um coração manso e de um coração tranquilo. Tudo isso eu enxergo como submissão verdadeira na palavra de Deus. A submissão bíblica é um chamado de honra, de equilíbrio, de confiança em Deus e de parceria no casamento. É o caminho que glorifica a Cristo e estabelece o reino de Deus
dentro do seu lar, dentro do lar. Eu gostaria de orar junto com você, porque eu sei que esse não é um assunto muito fácil, mas como eu disse para você, esse assunto para mim nunca foi questionamento. Eu nunca questionei Deus. Quando eu li, logo no início, logo quando eu era jovem, quando eu li sobre sujeitai-vos, mulheres, aos vossos maridos, eu nunca me revoltei, eu nunca questionei, eu nunca emburrei, eu nunca fiz isso. Foi bom, se é a palavra de Deus, toda a palavra de Deus não é inspirada, não foi Deus que inspirou, então ela é verdadeira. Então, se está escrito, está falando para a gente se sujeitar, é porque tem um porquê. Eu vou descansar, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, eu sempre tive isso muito bem resolvido comigo. Então, nunca tive dificuldade alguma de me sujeitar ao meu marido, porque eu sei que o papel dele é muito sério, é muito forte também. E como eu disse, ele vai responder ao Senhor. As atitudes, aquilo que ele faz e aquilo que ele não faz. Então, eu descanso. O meu papel é orar pelo meu marido. Senhor, ajuda ele, porque senão não vai dar certo. Dá sabedoria, ajuda ele em todos os momentos. E eu me colocar nesse lugar de auxiliar, né? De entender que estamos trabalhando juntos. Tá? Então eu sempre tive isso muito bem comigo. Mas de repente é um assunto difícil para você. E que mesmo você ouvindo isso, você ainda tem resistências no seu coração. Você fala, é muito difícil, eu não quero me submeter, por que Deus fez isso? Então eu gostaria de orar com você e de te convidar a repetir junto comigo essa oração, se está sendo difícil para você. Então, vamos lá, vamos orar juntos para a gente encerrar? Vamos lá. Então, repita comigo. Senhor, ajuda-me a compreender o teu princípio de submissão. Que eu não tema o teu projeto, mas eu confie na tua ordem perfeita. Ensina-me a ser sábia, ensina-me a ser mansa, ensina-me a ser firme e cheia do teu Espírito Santo. Que a minha vida glorifique a ti em meu casamento, em minha casa e em todas as minhas relações. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que seja assim, tá bom? Se apegue às verdades de Deus, viva nesse lugar de submissão, submissão a Deus, submissão ao seu marido. Como conversamos, isso traz honra, glorifica a Deus. E eu tenho certeza que você vai colher frutos dessa tua atitude, dessa atitude de coração, tá bom? Então que Deus te abençoe grandemente, te leve para um viver sobrenatural, extraordinário com Ele. Em nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração.